Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Agradecer a Deus porque o Espírito Santo tocou na Esther e no Carlos e eles me deram 4 Ferrero Rocher. A Rô não vai poder comer porque ela está se restabelecendo, a Luísa também não, porque dá espinha. Então eu comerei os 4 Ferrero Rocher. Em cada momento eu lembrarei de vocês, entendeu? Eu vou lembrar de vocês. Estamos tratando sobre o tema da santidade, em especial a subtítulo: a santidade é para você. Tem até o hino lá, né, que fala: é para você, é para você. Finalizamos falando o conceito de pessoas que entendem que a lista de proibições ela é algo que define a santidade das pessoas. Lista de proibições não define a santidade das pessoas. Os fariseus, eles tinham suas listas intermináveis, de faças e não faças, e uma atitude de autojustiça, ou seja, mesmo que Deus não condenasse, eles condenavam. E finalizamos citando alguns milagres de Cristo em que eles não olhavam para esses milagres. Agradeço às queridas que finalizaram lá embaixo. Para outros significa uma perfeição inatingível, uma ideia que fomenta o engano ou o desencorajamento em relação ao pecado pessoal. Nós nunca vamos alcançar a perfeita santidade, mas o que Deus exige de nós é que nós continuemos essa busca. E as pessoas, elas ficam se auto-punindo, auto-julgando, porque não conseguem chegar em algo que não vão conseguir chegar mesmo. Todas essas ideias, embora exatas em certa medida, não transmitem o conceito da santidade. O problema da mentira é que ela não é uma mentira totalmente, ela é uma meia mentira. Ela vem embasada de uma coisa bonita. É como você pega um bolo, você olha aquele bolo bonito, com aquela cobertura legal, você vai experimentar uma tranqueira. Como eu falei para vocês do frango. Aquela embalagem bonita, um nome bonito, pagamos caro, quando você vai comer, você fala, não é tudo isso. Mas engana. Diante do primeiro frango que estava queimado, quando foi o segundo frango, ele falou assim, não está tão mal assim. É isso que a mentira faz com a gente. A pessoa chega e fala para você assim, não, olha, você não tem que se largar que você gosta de uso e costume, você não tem que vestir uma roupa legal, você não tem que se preocupar com o cabelo, com nada. Aí a irmã vem com a saia grudada no corpo, o decote, agora os homens também, né, sainha de couro. Não sei se tem alguém aí que gosta de uma calça de couro, né? Entendeu? Desmazelado. E aí a pessoa ela vai para o outro extremo. A gente tem que entender que sempre a condição é uma condição de equilíbrio. Nas vestimentas, no falar, em todas as coisas. Então a gente não é para a gente abandonar uma coisa. A gente tem que ter zelo com isso. Ser santo é ser moralmente irrepreensível. É uma tentativa. É uma busca. Em que cada dia que você... Helena, senta aqui do lado do papai. Senta aqui ou do lado da mamãe. Não fica aí fora não. Ou então senta do lado do vovô. Tá? O conceito é o conceito de busca contínua. De você continuar buscando e buscando, lê as escrituras, aprende e ouve, entendeu? Pega aquilo que você ouviu, medita, exceto para a Rayane, que falou que está muito light o culto, entendeu? Para os outros que estão falando que não está light, entendeu? A gente tem que estar sempre buscando novas metas, é o que eu falo para vocês em todas as áreas, estabeleça metas. Se você não estabelece uma meta, você fica trabalhando vazio. Eu quero fazer o jejum, beleza. Quanto tempo? Qual o propósito? Quero fazer um investimento. Para quê? Qual é o valor? Eu quero adquirir tal coisa, eu quero... Para quê? Qual que é o objetivo? As igrejas neopentecostais têm uma coisa que é legal, em parte, que é o projeto de vida do ano que vem. Você tem que estabelecer projetos para a sua vida. Eu vou ler tantos livros, eu vou sair tantas vezes, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque quando você estabelece metas e você rompe essas metas, você estabelece novas metas.
O problema é que você não tem meta nenhuma e qualquer coisa que fizer tá bom, tá errado. Ser santo é ser moralmente irrepreensível. Não é uma realidade, não é uma possibilidade, mas é algo que temos que buscar. Ser santo é ser separado do pecado e, portanto, consagrado a Deus. Isso é uma realidade na vida dos filhos de Deus. Você é santo, escolhido de Deus, separado de Deus. Tem as ovelhas e os bodes. Ele pega você do meio dos bodes e transforma você numa ovelha. O termo significa separação para Deus e a conduta apropriada aos que são separados. É aquela condição de você viver conforme você diz que crê. Então, a minha esposa, em qualquer ambiente, ela busca ter a alimentação o mais saudável possível. Não é que ela é enjoada, não, ela simplesmente olha, isso não me faz bem, por que eu vou comer isso? Se ela tiver na tua mesa, ela vai comer o que tem. Mas se ela pode comer o que é saudável, ontem cheguei com um lanche com a Luísa e eu vi um copo de Coca-Cola. Ela olhou para mim, você vai tomar isso? Ou o apresentado, né? Por quê? São decisões que você tem que começar a tomar para a sua vida, de exercício físico, de respiração, de todas as coisas. O termo santidade significa separação para Deus e uma conduta apropriada aos que são separados. E é o que menos as pessoas veem, aquilo que eu falei novamente. As pessoas não vigiam e não oram. Por que não vigia? Porque não conhece o que vai acontecer. Se eu chegar e você falar para você assim, olha, não segue esse caminho não, porque está tendo lá uma blitz, está tendo um comício, está tendo um quebra-quebra lá, você naturalmente fala assim, pô, o pastor Paulo falou isso, então eu vou pegar um outro caminho. Agora, se você não ouve a voz de Deus, o que acontece é que você vai continuar seguindo o seu coração. Talvez a melhor maneira de se entender o conceito de santidade seja o que os escritores do Novo Testamento usam. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3, 4, 5, 6, 7. Rayane, leia 2 e o Felipe lê 2, para a gente ler o restante, ou o contrário, não faz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 3 a 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição. Pausa, para a gente não ficar voltando. Esta é a vontade de Deus. É uma vontade que eu escolho? É uma vontade diretiva ou permissiva de Deus, tá? Porque a vontade de Deus é o quê? A vossa... O que é santificação? Separação das coisas do mundo. Que vos abstenhais do quê? Prostituição, tanto sexual como você, se dizendo cristão, você se envolver com as coisas do mundo. Próximo. E cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Quem que tem que se santificar? Nós. Cada um. Você é aquele que possui o próprio corpo e faz o quê? Com que ele seja santo. 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Continua. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ponto. Quem que vai cobrar isso? Deus. Porque ele é quem? O vingador. Quando no Antigo Testamento alguém cometia um crime, em especial de morte, a pessoa que matou, ela fugia para uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Naquela cidade de refúgio, ele tinha que ficar lá até que o caso fosse julgado ou que o sacerdote morresse. E o vingador, o que estava com o coração amargurado porque tinha perdido o parente, não podia ir lá. Se ele fosse lá, quem morrer era ele. Mas, se o cara saísse daquela cidade, fora da condição que era estabelecida pela lei, e o vingador encontrasse ele, o que acontecia? Matava ele. Onde acontece isso também? Êxodo. Deus fala, mata o cordeiro, passa o sangue nos umbral das portas, e eis que eu vou passar no meio de vocês.
Se eu chegar na frente da casa e encontrar a marca do sangue lá, eu passo. Se eu não encontrar, ripa, ele vai ser o quê? O vingador. E por último, 7. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ele está falando, eu não te salvei. Eu não coloquei meu filho para morrer na cruz do Calvário para você continuar levando essa vida que você está levando. 1 Pedro, capítulo 1. Versos 14, 15 e 16. Rafael, 1 Pedro, capítulo 1, versos 14, 15 e 16. Qual é o seu nome mesmo, querido, que eu esqueci do teu filho, Rafael? Hugo, lê aí para nós, Hugo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 14, 15 e 16. Continua. Mas vou usando aquele que vos chamou, serve vos também, de acordo com a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, seja santo, porque Deus os ama. Muito obrigado, Hugo. Como filhos da obediência, como aqueles que foram escolhidos, não vos amoldeis. O que é amoldar? Tomar a forma. Lembra do exemplo do bolo? Já fez bolo, Rafael? Já fez bolo? Quando você usa a forma redonda, o bolo sai como? E se usar quadrada? Só não pode cortar os lados, que fica quadrada, né? O que ele está falando é que a gente não pode tomar a forma do mundo. O mundo fala, é assim que tem que agir. Ele fala, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Quando você não sabia, você agia de uma maneira errada. Agora que você sabe, não age mais. Eu, de vez em quando, ainda continuo comendo meu miojo, entendeu? Mesmo sabendo que está errado, mas eu vou ser curado aí. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Qual que é o padrão? É o pastor Paulo? É o apóstolo? É o Papa? É Deus. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Apocalipse 22:11. Rafael. 22:11. Quem é justo, seja justo. Ainda e quem é surdo, seja surdo. Ainda. E quem é justo, seja justificado. Ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então o apóstolo João, ele mostra esse contraste. Se você está satisfeito com a vida porca, continua vivendo a vida porca. Mas se você se diz santo, se você se diz filho de Deus, se você se diz separado do Senhor, muda seu jeito de agir. Você não pode continuar desse jeito. Viver uma vida santa é, pois, viver uma vida em conformidade ou amoldada com os preceitos morais da Bíblia, em oposição com os caminhos pecaminosos desse mundo. E aí nós temos uma dificuldade, eu já falei, vou falar mais uma vez, o conceito do que é certo. Começamos esse tópico falando sobre a dificuldade que nós temos do mundo falar uma coisa e nós entendemos que é outra. Nós temos o conceito do que é moral e nós temos o conceito do que é imoral. Moral é o que rege a forma de agir uma sociedade. E pode estar certo ou estar errado. Hoje, as pessoas estão brigando, por exemplo, para colocar a linguagem neutra como a verdadeira. Então você está tentando estabelecer uma mudança de moral. Se isso realmente for legalizado, e eu chegar e chamar uma pessoa que é trans de homem e ele se sentir ofendido, eu vou preso. Porque o conceito de moral, ele muda. Muda o conceito de moral, se você tem que trabalhar ou não tem, se você pode roubar ou não pode. Lá o governo vai e fala assim, ó, se o cara for lá e roubar só o seu celular, ele não precisa ser preso. Porque é um conceito de moral. Se você for lá no Irã e o cara roubar o celular, o cara arranca a mão do cara. São princípios morais. Quando você
quebra esse princípio moral certo ou errado, você é uma pessoa imoral. Só que nós, como filhos, não vivemos segundo os padrões deste mundo. Então, o princípio de moralidade é o das Escrituras Sagradas. Esse padrão não muda. Você pode tentar mudar, transformar, mas esse padrão não muda. É por isso que a gente tem que se debruçar nas Escrituras para saber qual que é esse padrão que a gente tem que viver. Ser santo é viver uma vida caracterizada pelo despir-se do velho homem. Efésios capítulo 4, verso 22 e 24. 4 versos 22 e 24, não é A, e 24, 22 e 24. Efésios capítulo... Não, eu que estava no Gálatas. Efésios capítulo 4, versos 22 e 24. Na Bíblia do Alice não tem. Pedro, por favor, leia para o Alice. No sentido de que, quanto o trato passado despojei do velho homem, e se contando segundo a concupiscência. Não, segundo o quê? Segundo a concupiscência. A ciência sim, ciências não. E você vistais do novo homem, criado segundo Deus, em retidão para presentes da verdade. tá. No sentido de que quanto ao trato passado, aquilo que você fazia antigamente, vos despojeis. Quando você vai tomar banho, o que você faz? Tira a roupa. Ninguém toma banho de roupa, né? Então, todo mundo pelado, né? Fica peladão lá, troca de roupa. Aí o que você faz? Toma banho, fica cheiroso, aí você vai colocar a mesma roupa? Alguns caras colocam, né? Alguns viram a cueca da vez e colocam de novo. Ah, credo, entendeu? O homem é porco mesmo, entendeu? Troca o que? A veste. O que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele vem falando, no sentido que quanto ao trato passagem, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem fazia o quê? Se corrompia. Ele tomava banho e colocava a roupa suja. Ao invés disso, no verso 23, em vez disso, faz o quê? Renoveis do Espírito o vosso entendimento. E faz o quê? Vos revistais o novo homem. Você pega aquela roupa que está suja, faz o quê? Coloca no cesto, não deixa no chão, para a mulher não ficar brava. Entendeu? Coloca lá no chão, desvira a meia, desvira a cueca, entendeu? Coloca tudo certinho lá, desabotou a blusa, não tira por cima assim, ó, e joga lá. E vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se a santidade é, pois, tão básica para a vida cristã, por que você não a experimenta mais no dia a dia? Por que você continua vivendo nas velhas práticas? Isso é uma pergunta para você. Por que é que tantos cristãos se sentem constantemente derrotados na sua luta contra o pecado? A pessoa para diante de mim e fala: ei, pastor, eu não tenho forças, eu não consigo. Ou o cara vai lá e fala assim: ah, ela fez de novo. Ou ela: ah, ele fez de novo. Por mais que ele continue fazendo. Por que nós cristãos, nós constantemente nos sentimos derrotados da luta com o pecado? Por que a igreja de Jesus parece tantas vezes estar mais em conformidade com o mundo que a rodeia do que com Deus? Na verdade, ela está mais em conformidade com o mundo do que com Deus. Porque o padrão divino ele é mais complicado. Você ter uma igreja com som, com aquelas fumaças, imagina, entendeu? A gente está numa igreja grandona assim, né? Aí o Felipe mascarado, entendeu? Ele sai assim de uma cortina de fumaça vermelha, e aí, entendeu? O Pedro vai lá, faz um tananã no carrão lá para entrar, e agora com vocês o ministro de louvor, Felipe, entendeu? Mas é isso. Ele faz assim, ó. Olha como as pessoas, não é ele, né? Ele está no exemplo. Ele pode torcer o nariz uma vez. Torce um mês. Mas passa uns 3, 4 meses. Deixa de fazer isso que você vai ver o que acontece. Nós, como seres humanos, falamos assim: poxa, quer dizer que não me ama mais? Não cuida mais? Não gosta mais? Não gosta mais? Com o risco de simplificarmos demasiadamente as respostas a essas questões, podemos agregar em 3 áreas básicas de problemas. Por que a gente não consegue ser santo no dia a dia?
Por que a gente se sente derrotado? E por que a igreja está tão bagunçada? Primeiro, o nosso primeiro problema, eu e você, é que a atitude que assumimos em relação ao pecado se centra em quem? Se centra em quem? E não em? Você olha para o seu pecado como um dano a você ou ao teu próximo. Quando você ministra a pessoas que trabalham, que têm problema de drogas, a pessoa fala assim, mas eu não faço nada para ninguém, eu amo minha esposa. O cara viciado em jogo, eu amo meu filho. A pessoa ama nada. Ele está preocupado com ele. A pessoa que tem problemas de pornografia, a pessoa fala assim, mas eu não estou incomodando ninguém, eu não atrapalho ninguém, eu não faço nada para ninguém, porque o problema é que a pessoa olha para o pecado como se fosse ele. O pecado afeta a figura de Deus e afeta toda a comunhão. Se você tem um pecado, isso afeta a sua vida, afeta a sua família e a sociedade que você vive. Porque a igreja é um corpo. Não é um órgão isolado, ela é um corpo. Nós temos que entender que tudo isso influencia. Figura clássica de tomada de Jericó. Vamos lá. Como é que foi a tomada de Jericó? Vamos lá, alguém me lembra isso aí, vai? Como é que atravessaram o Rio Jordão? Já dei entrada, o que mais? O que aconteceu? Deram as voltas lá em Muro de Jericó e aí aconteceu. Tá, mas o que Deus falou para não fazer, Carlos? O que Deus falou para não fazer? Não pegar as coisas, os espólios, as coisas que estavam lá, ouro, capa, dinheiro, comida, não era para pegar nada. O que Acã fez? Foi lá e pegou. Foi só Acã que foi julgado? O que aconteceu depois da queda de Jericó e da tomada? Eles foram guerrear contra quem? Qual o nome da cidade? Ai! É isso aí, Rayane. Entendeu? Eles foram tomar a cidade de Ai. O que aconteceu? Perderam. Por causa de quem? Foi de Josué? Foi de outros israelitas? Foi de quem? Por causa de um homem. Então, o meu pecado, ele não diz a respeito apenas de mim, diz respeito ao povo todo. Estamos mais preocupados com a nossa vitória sobre o pecado do que o fato de que os nossos pecados entristecem o coração de Deus. Você não vai conseguir vencer a sua luta contra a carne se você estiver motivado apenas em ser liberto daquilo. Por que as pessoas elas não conseguem se libertar dos seus pecados? Porque o foco deles é eles mesmos. A pessoa não quer ser julgada, a pessoa não quer, ela não quer que o gafanhoto vá lá e come a colheita dele, por isso que eu dou, por isso que eu entendo. O pastor chamou a atenção aqui, então agora porque o gafanhoto não ir lá e comer minha colheita, eu vou lá e vou dar uma oferta lá, entendeu? Não podemos tolerar o fracasso na nossa luta com o pecado, principalmente porque estamos mentalizados para o sucesso, é o que a nossa sociedade ensina. Você tem que ser vencedor. E não por sabermos que esse pecado constitui uma ofensa a Deus. Nunca teremos uma visão correta do pecado enquanto não o encararmos como praticado contra Deus. Por que quando a gente canta aquela música, eu nunca saberei? Por que você não vai saber? Porque o foco seu é quem? O seu umbigo. Você não consegue olhar para o próximo. Se você tivesse a mentalidade, hoje ninguém trouxe nada para a favela. Se você tivesse a mentalidade, o entendimento do que passa uma pessoa sem comida na mesa, você ia lembrar do favelado. Ia trazer. Não ia esquecer. Pô, pastor, mas eu já trouxe semana passada. Você não comeu essa semana? Você não vai comer a próxima? São todas coisas que a gente tem que pensar. Se você não é convencido no seu coração, você vai continuar nessa condição. Nunca teremos uma visão correta do pecado, enquanto não encararmos como algo praticado com Deus. Imagina que Deus estivesse esperando o alimento que você trazia para colocar aqui na cesta para levar lá para a favela. Você levaria ou não? Claro que levaria. Mas como é um ser humano, todo pecado é contra Deus. Nesse sentido, é a sua lei que é transgredida, a sua autoridade que é desprezada e o seu governo que é considerado sem valor algum. Pesado.
Você olha para uma situação, você está falando assim, Deus, o que você está fazendo não é importante, o que você está falando não vale. Como nós agimos, nós não gostamos que ajam dessa maneira com a gente. Você está falando, o cara sai. Ou o cara não ouve o que você quer falar. Tinha uma mania que eu perdi, que era de eu tentar, a pessoa começar a falar, e aí eu já cortava tentando como se eu soubesse o que ela ia falar. Isso é horrível. Parece que a pessoa não pode se expressar, ela não pode falar. Você vive ali naquela condição complexa. Por que estava esse barulhinho aí? Faraó, Balaão, Saul e Judas, todos eles disseram, eu pequei. Mas eles mudaram? Não. Faraó, ele sabia o que estava acontecendo, e mesmo assim, ele continuou na sua atitude pecaminosa. Balaão, mesma coisa. Ele já tinha recebido de Deus uma ordenança que não era para ele profetizar contra o povo de Israel. Ele vai lá e cria toda uma artimanha. Saul, ele já tinha sido banido do reino e ele continua perseguindo Davi. Judas, ele nega o próprio Cristo. E mesmo assim ele não se arrepende. Aquela cena dele entrando lá, tentando transferir a culpa para os fariseus olham para ele e falam assim, a culpa não é nossa não. Você vendeu o Cristo porque você quis. E ele vai lá e joga as moedas lá no templo. E ele vai lá e se enforca, porque ele sabia que estava errado, mas não tinha conserto para ele. Todos eles falam, eu pequei. Mas o que aconteceu com o filho pródigo? O que aconteceu com Davi? Davi olha para Acã e fala, pequei contra o Senhor. E contra o Senhor somente. Ele não falou que ele pecou contra o povo. Ele não falou que ele pecou contra a sua esposa. Natan, beleza, obrigado. Natan. Estava só testando você. Entendeu? É outro ano. Né? É outro ano. Você vê que a figura de Davi como rei, ele não tinha que aceitar nada e falar nada. Ele olha para Natan e fala, pequei contra o Senhor e contra o Senhor somente. Ele sabia que ele não tinha pecado somente com os homens, ele tinha pecado contra o próprio Deus. O que Deus quer de você? É vitória? Não. Ele quer o quê? Obediência. Ele quer você tentando fazer. Ele só quer isso, que você tente. A obediência é orientada para Deus, a vitória é orientada para quem? A obediência é orientada para quem? E a vitória? Quando você conquista alguma coisa, alguém fala assim, uau, que legal, hein? Você conseguiu, hein? Fez tal. Isso pode parecer de pouca importância, mas é uma atitude sutil e egocêntrica na raiz de muitas das nossas dificuldades com o pecado. Enquanto não enfrentarmos essa atitude e acabarmos com ela, não iremos andar consistentemente em santidade, porque você vai continuar fazendo o quê? Buscando a sua própria vitória. É o meu negócio, o meu trabalho, a minha família, a minha saúde, é o meu corpo, é tudo eu, não é Deus. Se você faz ginástica para você estar em saúde, e eu estou em falta aí com isso, para você manter a sua máquina funcionando e você ter vitalidade, vigor, com o objetivo de louvar e glorificar o Senhor, beleza, mas se você vai lá só para estar pago, que as pessoas olham e falam assim, olha como o Felipe ele faz exercício, né? Olha como que legal, hein? Oxe, ele faz, olha lá, ele está lá pegando tantos quilos, aí os caras falam assim, pô Felipe, você está bem, né? Ô o Alice não faz nada. Não faz? Está fazendo exercício? O Alice, né? Mas eu nunca vi o Alice postando lá, entendeu? Assim, tá pago. Posta, tá pago? Você tá bloqueado. Então tô. Ixi, ó, você viu os acusadores. Você viu que tem os acusadores no mundo, né? Enquanto não enfrentarmos essa atitude e acabarmos com ela, não iremos andar consistentemente em santidade. Não quero dizer com isso que Deus não deseja que experimentemos vitória. Isso é o outro lado. A pessoa acha que porque ela, para ser de Deus, ela não pode ter duas roupas, não pode ter um sapato, não pode ter como almoçar fora, só pode comer a pizza de mussarela, porque se comprar de marguerita tem o tomate com o parmesão, fica mais caro. A pessoa acha que não é isso. É o equilíbrio.
Pretendo sim enfatizar que a vitória é um resultado natural do quê? Obediência. Por que Deus iria exigir de você algo, e quando você conseguisse, Ele ia bater em você? Eu lembro que nas épocas de luta e dificuldade, uma época eu não era pastor ainda, eu olhava e falava assim: oh Deus, essa vida aqui, eu estou na igreja, não dá nada certo, parece que tudo coopera para aquele que não ama Deus. E eu falava para Deus: olha que heresia, né? Quando nos concentramos em viver uma vida obediente e santa, certamente vamos experimentar a alegria da vitória com o pecado. Como é bom quando nós conseguimos vencer o pecado em nós. A coisa mais amarga que tem é quando a gente está tentando e não consegue. É o vencimento da arrebentação. Se você nunca foi no mar, e aí depois vocês vão tirar fotos com a gente, né? Vocês pulando ondinha, aquelas fotinhas de mãozinha dada, tem que dar, né? Paga 5 conto pro cara lá no negócio, mas cuidado, senão o cara leva seu celular embora, né? Tira uma foto da gente de mãozinha dada, né? Hã? Não? A Esther pode aparecer, agora o Carlos. O Carlos, né? Difícil. Na hora da foto do casamento, ele não vai nem beijar a noiva. Né? Não, mas o Carlos, ele vai dar um. Ele vai mostrar, deixa ele. Ele já até fez os votos? Já, ó! Ele mandou para mim, entendeu? Para eu corrigir já. Tá piada. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai, porque podemos reconhecer que a santidade é para nós. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor e a Tua graça. Que o Senhor possa implantar nos nossos corações cada vez mais a Tua graça e a Tua misericórdia. Oro em nome de Jesus. Amém? Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.